Muito bem, Deus abençoe. Olha só que interessante, nós vamos fazer aqui um resumo sobre a questão do batismo. E é muito interessante que vai ficar bem coeso, bem claro, para nós mostrarmos aqui o que Deus ele fala a respeito do batismo, quando a gente começa a ter o discernimento a partir da nossa idade aí dos 12, 13, 14 anos. Então, olha só, Atos capítulo 28, eu vou resumir para ficar bem pequeno esse áudio. Olha só, você pode conferir na sua Bíblia aí, Atos capítulo de número 8, e o versículo nós vamos resumir o versículo de número 28. A Bíblia fala de um homem, de um eunuco, né? E o eunuco era a função dele. Aqui não se refere o nome desse homem, mas ele era um eunuco, um homem que tomava conta dos tesouros da rainha, ele que tomava conta do palácio. Era uma espécie de um empregado, mas que tinha muita autonomia, tinha muita confiança. Então, ele tinha ido a um certo lugar em Jerusalém e era em uma igreja. Só que na volta, olha só o versículo 28, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouvindo ler o profeta Isaías, perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar junto a ele. Então, olha só, interessante que esse eunuco, ele já vinha de Jerusalém, o lugar da congregação, o lugar das igrejas, só que ele não entendeu nada. Há uma possibilidade da pessoa ficar 10, 20, 30, muito tempo na igreja e muitas vezes não entender, ou por causa de quem estava na frente não conseguiu explicar de forma coesa. É como vários professores. Tem algum professor que você entende a matéria e tem outro professor que você não consegue entender. Ele explica, mas não entra na sua cabeça. Então, como Deus, o Espírito Santo, é quem mostra para a gente e nos explica, Deus falou assim: Filipe, tem um rapaz que ele está vindo à igreja, só que ele não entendeu nada. Acompanha ele. E quando Filipe acompanhou ele, Filipe fez uma pergunta. Filipe diz assim no versículo 31, no versículo 30: você compreende o que você está lendo aí? Aí ele disse assim: olha, como é que eu vou compreender se ninguém não me explica? E a Bíblia diz que esse homem estava lendo na passagem do profeta Isaías, aonde fala que Jesus foi levado como a ovelha para o matadouro. Mas resumindo, a Bíblia diz que Filipe entrou na sua carroça ali, na carruagem, explicou a Bíblia, explicou para o eunuco tudo a respeito de Jesus. Ele nem sabia quem era Jesus, ele não entendia. Ele falou: mas quem é essa pessoa que foi levada para o matadouro? Fala de algum profeta? Aí Filipe: não, esse foi Jesus, nosso Salvador, e explicou certinho. E aí, para me terminar aqui agora, diz assim, versículo 36: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: olha só, eis aqui a água, que me pede que seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração? E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Olha só que maravilha, presta muita atenção, que maravilha. Quando o eunuco entendeu, essa pregação durou apenas ali, foi um dia, eu não sei se foi 1 hora, 2 horas, mas ele entendeu tudo naquele dia. Ele ia direto, o costume de ir em Jerusalém. Tem pessoas que têm um costume sempre de ir na igreja, mas ele volta e não entendeu nada, não entendeu o sentido do batismo. Então, olha só, interessante. Filipe explicou ele algo que ele nunca entendeu há anos. E ele entendeu. Quando ele viu água, ele já falou: nossa, aqui tem água, então eu preciso ser batizado. Você me explicou. Filipe explicou tudo para ele. Filipe, olha que água, o que me pede ser batizado?
E Filipe fez essa pergunta para ele: você crê de todo o coração que Jesus Cristo é seu Salvador? Você reconhece que Ele é teu Salvador? Sim, eu creio. Então, Filipe mandou parar a carruagem e batizou. A Bíblia não diz que era um rio, que era uma lagoa, que era a Bíblia diz que era um lugar onde havia água. O importante é que Filipe foi lá e batizou o eunuco, submergiu ele às águas. Então, João Vitor, você e outros convidados também, que nós estamos levando essa mensagem para sedimentar na sua mente, no seu coração, no momento que você tem esse discernimento, que você ouve isso, e você fala: nossa, entendi o que é batismo. Quando eu batizo nas águas, eu estou fazendo a vontade de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. O que não crê já está condenado. Então nós fomos feitos para viver eternamente. Fomos feitos para viver eternamente. Mas com uma condição: se eu fazer o que Jesus me pede. Jesus me pede para que eu venha crer nele. E o segundo passo que eu acredito, eu mostro isso não com palavra, mas eu mostro isso com minhas obras, com as minhas atitudes, quando eu desço as águas. E é bem simples, é bem rápido. Quando você batizou as águas, pronto, você já fez esse compromisso. Nós não vamos se tornar mais santo, mais puro. Nós somos todos, reconhecemos que somos falhos, nós pecamos, nós erramos, mas você deu mais um passo, que foi fazer o que Jesus pediu, descer as águas. Assim como também, se o batismo fosse para tirar o pecado do homem, então Jesus não precisava ser batizado, porque Jesus também foi batizado por João Batista. E quando as pessoas viram Jesus na fila de batismo, ficaram todos assustados. E Jesus falou assim: deixa cumprir o que está escrito na palavra do meu Pai. Então, toda a humanidade, todas as pessoas que creem no Senhor Jesus, o segundo passo é descer as águas. Quando você desce as águas, você faz Deus sorrir, você alegra o coração de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. 14 de maio, às 10 horas, depois do nosso culto, depois da Santa Ceia, nós vamos ali, bem pertinho aqui da cidade, né? Em uma piscina bem grande, bem abençoada, bem pertinho aqui mesmo, vai ser o nosso batismo às 10 horas. Deus abençoe. Também, se quiser compartilhar essa mensagem com outras pessoas que têm muitas vezes dúvidas do que é o batismo, convida também essa pessoa, tá bom? Deus te abençoe e fique com Deus.